Fala galera, está começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um react de um projeto de análise de dados para a Adidas. Uma pessoa, um desenvolvedor de dados, ele criou um projeto, eu vou compartilhar com vocês a minha percepção sobre o projeto, a gente vai comentar também sobre cada etapa desse código até chegar no insight final. Além disso, eu vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura de uma análise de dados, porque às vezes você fica com dúvida de como que é isso na prática, no dia a dia, e isso que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente o que o profissional de dados faz no dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Galera, é o seguinte, eu estou aqui já no projeto da Adidas e a gente vai analisar as vendas, tá? Antes de eu dar aqui uma introdução do que é o projeto e tudo mais, deixa eu só comentar que tudo que eu vou passar aqui para vocês vai estar disponível também o código desse projeto. Eu não vou rodar o código aqui no vídeo para não ficar muito extenso, esse vídeo já deve ficar um pouquinho grande, não vou rodar 100% do código aqui, mas o código vai estar disponível porque todo o projeto foi documentado e disponibilizado no GitHub pela pessoa que desenvolveu, tá? Então o GitHub dele, inclusive, está aqui. É uma base de dados pública que está publicada no Kaggle, que é a maior comunidade de ciência de dados que tem no mundo. Então aqui a gente tem o arquivo que foi usado, que é o dataset. Eu vou abrir ele para vocês verem como é que tá. Tem também aqui o notebook que foi realizado, né, com todos os códigos, também o arquivo em Python. E aqui embaixo vai ter o desdobramento com a conclusão, tá? A conclusão que a pessoa fez. Eu vou fazer um react em cima disso. Vou comentar com vocês também cada um dos tópicos aqui. E essa etapa aqui, que é a etapa final, que é a etapa de visualização, é o output do projeto com aquilo que ele achou que fosse relevante, ou mais relevante. Então aqui a gente tem as top cidades que mais venderam, as cidades que menos venderam, a média de receita, total de receita do período, aqui os players que fizeram as vendas da Adidas, então tem a Amazon, Walmart, a Foot Locker. Também tem aqui a parte de lucro por produto, os produtos que mais foram rentáveis, total de vendas por produto. Tem algumas coisas aqui como o método de venda também. E aqui também as regiões, se foi norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, basicamente, essa é a visualização de dados, mas a gente vai comentar aqui todo o desdobramento da preparação do arquivo até chegar nesse resultado final. Então vamos lá, toda a documentação está disponível aqui, eu vou deixar o link também no final aqui do vídeo para vocês acessarem. E o objetivo principal desse projeto é você fazer uma análise em cima das performances de vendas, tá? Utilizando o banco de dados, no caso o arquivo, né, que foi disponibilizado com essas informações. Então aqui está o arquivo, a gente tem aqui o revendedor, que são as empresas que estão fazendo a venda, a data da fatura, o código do revendedor, o estado, região, cidade, o produto unitário, a quantidade de produtos vendidos, o total de vendas, aqui é o lucro e aqui é a margem de lucro, aqui é a margem bruta, tá? Isso aqui é muito comum quando você trabalha com produtos, com e-commerce, olhar para a margem, não só venda. O que é a margem? A margem é, tirando o custo do produto e a parte de desconto, quanto que sobra de lucro para a empresa. Nessa margem bruta não entra, por exemplo, as despesas operacionais para manter o negócio vendendo. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando numa loja, não está considerando ali, por exemplo, o salário dos funcionários. Então, a margem aqui é a margem bruta do produto, tá? É 50% daquele faturamento, quanto disso virou lucro para a empresa, sem considerar as despesas operacionais. Despesas operacionais, quando a gente bota isso na conta, a gente chega na margem líquida do negócio. Então, isso é importante vocês entenderem também, tá? Aqui é o método de venda, se ele foi vendido no outlet, foi vendido numa loja, ou se foi vendido, se eu não me engano, acho que no e-commerce também, né? Até que no online. Então, online aqui é o e-commerce. Aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, essa base ela é dos Estados Unidos, a gente tem lojas que são outlets, por isso que tem essa separação. Então, são lojas que vão estar vendendo produto com uma margem muito mais baixa. Você vê aqui, por exemplo, o outlet tem 30%, 20% de margem. E dentro da loja normal, que tem os produtos com promoção e sem promoção, a gente tem uma margem mais alta, porque eu tenho menos desconto. Então, é normal ter essa separação quando a gente fala do mercado americano, mercado europeu. No Brasil, a gente não tem tanto isso, embora algumas lojas, sim, estejam em outlet. Tá? Aqui no Rio, por exemplo, tem um outlet super grande com algumas marcas. Então, dado isso, o que a gente tem de informações? Eu já falei aqui um pouquinho da base, mas você tem aqui o revendedor, a região, a data que foi gerada a fatura, o produto, o preço unitário, todo esse detalhamento eu já
compartilhei com vocês. Então, toda vez que você vai fazer um projeto, vai fazer uma análise, é importante você dar esse contexto, se não for para o cliente final. No cliente final, você não precisa dar esse contexto tudo do que tem na base e tudo mais. Você não precisa de entrar tanto em detalhe. Então, voltando aqui, a gente tem a exploração dos dados, que é a primeira etapa que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de exploração dos dados, a gente precisa aqui entender a estrutura dos dados, entender o que tem ali de dado para ser tratado, remover duplicados, fazer uma espécie de tratamento antes da gente começar, de fato, fazer uma análise, tá? Investigar ali se as bases estão confiáveis, se tem dados todos os meses. E aí, aqui a gente começa com as perguntas de negócio. Antes da gente ver a prática de como faz isso, essa etapa de limpeza, a gente vai ver isso tudo na prática. Antes da gente fazer isso, a gente precisa entender principalmente quais são as dores do negócio, qual a solução que a gente quer trazer com essa análise. Então, o primeiro tópico aqui, que é a análise da performance de vendas. Quais produtos estão vendendo mais, né? E quais estão vendendo menos? Então, basicamente, essa é a pergunta inicial. Depois, qual a região onde as lojas estão com vendas mais fortes e quais estão com vendas menores? A parte de margem de lucro, que é o terceiro ponto, essa margem de lucro está impactando ou não o total de vendas? Isso também a gente vai falar. Quarto tópico, eficiência do método de venda. Que tipo de método de venda é mais efetivo? Outlet, dentro da loja normal ou online? Acho que são essas três quebras que a gente tem ali. Quinto tópico, né? O preço e otimização. Aqui é para a gente entender se existe algum range de preço com melhor venda do que o outro, tá? Basicamente essa é a pergunta de negócio. Sexto tópico, produto, portfólio e otimização. Determinar quais produtos são mais rentáveis, segmentando por localização. Então a gente precisa saber quais são os produtos que mais têm uma margem de lucro maior. Assim a gente vai saber se ele é mais rentável ou não. Sétimo tópico, marketing, expansão e oportunidades. Aqui ele está perguntando o que é o melhor ou pior performance de loja baseado na sua localização. Então, onde que a loja está situada, quais são as melhores performances por região para poder entender se tem oportunidade nesse sentido. Cara, isso aqui se correlaciona muito com o meu dia a dia, tá? Porque como eu trabalho no e-commerce que vende produto, eu trabalho nas lojas Renner, para quem não sabe, isso faz muito sentido, porque tudo isso que a gente está falando aqui de venda de produto é comum a todos os e-commerce. Então, você vai olhar para a expansão de loja, você vai olhar para a otimização, para a rentabilidade de produto, tudo isso eu vejo no meu dia a dia. Depois aqui o ponto 8. Tem uma time series, né, que é uma análise ao longo do tempo para investigar se o tempo ele tem sido considerado um ponto importante nas vendas ou não, tá? De acordo com o mês. Então, depois a gente vai ver se o clima ele influencia nisso ou não. Aqui, análise preditiva de vendas também, desenvolver um forecast para vendas mensalmente. Acho que não vai chegar nesse step de previsão, porque isso aqui acaba sendo um pouco mais do escopo do cientista de dados. Então, aplicar um algoritmo ali de ciência de dados, não sei se vai chegar nesse nível, mas se chegar, pô, o cara mandou muito bem. E, por fim, uma visualização no Tableau. Aqui é facultativo escolher a ferramenta de BI, tá? No Brasil é muito mais comum o Power BI, lá fora a gente usa muito mais o Tableau. Então, por isso aqui ele está usando o Tableau. Vamos lá. Primeira etapa do processo aqui, limpeza de dados e pré-processamento. Começa aqui o projeto com a importação das bibliotecas de Python. Então, traz aqui algumas bibliotecas como o Pandas, o Matplotlib, o Plotly, o Seaborn, as principais ali, que são as responsáveis por fazer a manipulação de dados. E depois tem uma outra aqui, é uma específica de ciência de dados, que provavelmente vai ser usada para fazer a parte da previsão. Tá? Então, por enquanto é isso. Aí depois ele vai olhar aqui o tamanho do data frame, o tamanho daquela base. Tá? Então a gente já tem aqui o tamanho da base, a gente faz dessa forma. Só é importante falar que aqui ele não colocou diretamente no arquivo grande, aqui no arquivo deixa eu ver, notebook, né? A gente foi aqui em código, ele vai ter todo o detalhamento, porque aqui na descrição ele não está dizendo, por exemplo, a importação do arquivo, tá? Aqui ele já foi direto para poder olhar o tamanho, mas antes da gente olhar aqui o tamanho, a gente tem a importação do arquivo. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho a importação do arquivo, tenho uma variável que eu chamo de data, e eu faço um read Excel, e eu faço a leitura desse arquivo que eu subi para o meu notebook,
e aí a partir disso eu tenho o dado carregado dentro desse meu data frame. Para quem nunca trabalhou com Python, data frame é exatamente como se fosse uma tabela, tá? Então, uma vez que eu faço essa importação, eu tenho aqui o tamanho, e ele vê que tem aqui, quando a gente roda esse comando .shape, ele traz quantas colunas e quantas linhas tem. Então tem 9.648 e 13 colunas. Vamos até conferir aqui, ó. Se a gente olhar aqui no Excel, cadê? Ó, 9.645, entendeu? 648 aqui, provavelmente alguma coisa que duplicou, ou eu que não considerei aqui. E 13 colunas, né? Então são 13 colunas aqui também. A gente... tá filtrado aqui, por isso que deu um pouco menos. Por isso que deu um pouco menos, então tá certo. E aqui 13 colunas também, ó. 13 colunas tá aqui embaixo. Então tá certinho, tá? O comando é justamente para isso. Depois aqui a gente consegue ver os valores duplicados. Aí você pode me perguntar assim, Alan, mas esse eu consigo fazer esse tratamento no próprio Excel, né? Eu não preciso importar e para cá, para o Python, para poder retirar os duplicados, eu não preciso importar para o Python para poder ver o tamanho de linhas ou colunas. E vocês precisam ter na cabeça que nem sempre a base vai estar no Excel. Às vezes você vai estar numa base de milhões de linhas, às vezes bilhões de linhas com muitos dados, e aí não faz sentido você olhar para o Excel, porque você não vai conseguir abrir isso no Excel, você vai ter que fazer isso direto no código. Então você vai importar, por exemplo, de um banco de dados e trazer para um data frame para poder fazer o tratamento. Então você precisa aprender a fazer isso aqui também. E aí, para você olhar os duplicados, e quer ver se tem algumas linhas duplicadas, é data.duplicated.sum. Então, ele pega toda aquela estrutura de 13 colunas e vê se aquela estrutura se repete. No caso aqui, deu 0, então não tem duplicados. Depois ele mostra aqui também para poder ver as informações desse dataset. Então, data.info, e aí ele consegue ver aqui a quantidade de volumes não nulo, para saber se tem algum que não está preenchido, o tipo de dado, se é float, né, se é um número decimal ou se é um inteiro, se é data e tudo mais. Verifica também se tem informações nulas, então ele bota aqui o data.null, não tem nada nulo. Por fim, ele faz uma amostragem aqui dos dados, trazendo aqui o top 5, usando o comando .head, que aí você traz os top 5. É importante falar que no Python começa do zero, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você consegue colocar, por exemplo, o head 10, se você quiser ver os 10 primeiros, tá? Então também acontece esse cenário. Bom, depois ele pede para poder ver o bottom 5, né? Que é os últimos 5 registros, para poder entender se tem alguma coisa ali diferente. E aí você consegue enxergar um pouco de como é que está a estrutura da tabela. Agora, aqui tem o primeiro tratamento, que é remover números não numéricos, tá? Então aqui a gente tem um comandinho que ele pega a coluna total sales, que é o total de venda, e ele faz um tratamento aqui para poder retirar os caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui na base, tá vendo que os caracteres, os preços, né, os valores estão tudo com S cifrão. A gente, quando importa isso para cá, é interessante que eles não tenham essa marcação. É importante que eles tenham um número completo, porque depois, na hora de fazer o somatório, ele não vai conseguir, porque não vai reconhecer aquilo como número. Então, ele pega aqui a mesma coluna e ele diz que essa mesma coluna vai receber os dados dessa mesma coluna, só que com todo esse tratamento aqui. A mesma coisa para as outras colunas referentes a valores, né? Então, a parte de lucro, a parte de margem, a parte de unidades vendidas e tudo mais, ele faz esse tratamento. Depois ele também trata aqui a data para datetime, né? Para poder garantir que não esteja como texto, esteja como datetime. Então, basicamente, aqui o que ele faz é a mesma coisa aqui, só que usando um outro comando, tá? Passa aqui um pd.toDatetime. Também pd aqui de pandas, tá? Lembra que a gente no início aqui importou algumas bibliotecas e o pandas é responsável por fazer isso, tá? Voltando aqui, a gente já tem aqui um somatório para poder ver quantas vendas foram feitas, né? Então, total de vendas, a gente tem aqui, se eu não me engano, 899 milhões, né? É isso que a gente tem aqui de venda. Então, no total dos períodos, a gente tem 899 milhões. Aí, respondendo a primeira pergunta de negócio, quais produtos estão com a venda ali mais acima, né? E quais estão com a performance abaixo? Então, qual o código para poder fazer isso? Product Sales, ele cria uma variável com esse nome Product Sales e ele traz aqui o DataFrame Data, ponto, agrupado pelo nome do produto. E aí, o que ele quer fazer nesse agrupamento? Somar o total de vendas. Então, ele faz um sum desse total de vendas e somar a quantidade de unidades vendidas e depois recriar o index para poder, como eu somei, eu estou diminuindo a quantidade de linhas, eu estou
recriando esse index. Então eu estou fazendo com que aquelas 9.600 linhas virem, por exemplo, 100 linhas, e eu some isso, e aí, para poder eu depois trabalhar com isso de forma mais fácil, eu vou fazer uma nova contagem, vou recriar esse index. O index é como se fosse o identificador de cada linha. Então, se eu tinha 9.600 linhas, a partir do momento que eu recrio isso e eu diminuo essa quantidade de linhas, eu preciso criar novos indexes para isso, tá? Aí aqui a gente tem o total de vendas, então já tá o total de vendas por produto. Aqui eu vou ordenar para poder pegar os principais produtos ordenados dos que mais venderam por que menos venderam. Então esse comando aqui basicamente é isso. Eu tenho aqui o total de produtos, aí depois eu crio uma outra variável com a top performance de produtos, aonde o total produto ordenado pelo total de vendas, ele é de forma crescente igual a falso. Então o que é de crescente igual a falso? Então quer dizer que ele é decrescente, é o contrário de crescente. Então, ao invés de ele estar ordenado do 1 até o maior, ele vai estar ordenado do maior para o menor, tá? E aí traz só os top 5, né? Porque o head ali é o comando que traz os top 5. E por fim, aqui ele mostra o resultado, usando o print, top performance produto e o nome da variável. E aqui a gente tem o resultado. Então, quais foram os produtos que mais venderam? Quais foram os 5 produtos que mais venderam? A gente tem aqui a Men's Street Footwear, né? Que é um tênis. Eu tenho Women's Appears, tem aqui também que está em segundo lugar, Men's Athletic Footwear, Women's Street Footwear, Men's Appears. Então, tem aqui o top produtos vendidos. Já respondemos a primeira pergunta de negócio. Depois eu posso fazer o contrário também. Lembra que a pergunta era os que mais performaram e os que menos performaram? Aqui eu vou pegar os que menos performaram simplesmente trocando a ordenação. Ao invés de pegar aqui false, que eu quero de forma crescente, falso, eu vou botar aqui de forma crescente verdadeiro. Então eu pego o menor, que o que menos vendeu foi Women's Athletic Footwear. Aqui também tem basicamente essa estrutura, tá? Então, basicamente é isso aqui que a gente precisava para poder responder as perguntas. E a gente vai ver aqui que de fato não tem as mesmas informações, né? Eu tenho aqui Women's Street. Aqui está ordenado, embora vai estar bem igual. E aqui é importante falar que a gente não tem produtos únicos. Pelo que eu estou vendo aqui, é tipo uma categoria de produto. É como se fosse uma categoria de produto, não um produto em si. Por fim, o que a gente precisa fazer agora é levar esse insight para a área de negócio. Então aqui ele traz como key light, né, que é o principal ponto ali, né, que Main Street Footwear, ele está nas maiores performances e com 208 milhões de vendas. Então, um caso contraste ali também, o que menos vendeu foi o Women's Athletic Footwear, que teve uma performance baixa ali, com 106 milhões, tá? Então, basicamente, essa informação a gente precisa levar para o time de negócio. Ponto 2, regional marketing análise, né? Quais são as lojas que estão com uma experiência grande, uma forte de vendas, né? E quais estão com problema. Aqui a gente tem um comando group by por cidade, então ele vai agrupar por cidade, vai agrupar por revendedor também, a quantidade de peças vendidas e vai somar. Depois ele vai fazer o mesmo racional de ordenação, né? Mesmo comando que foi usado no outro, só trocando aqui as tabelas e tudo mais. Só que a diferença é que ele está agrupando pelos dois, por cidade e por quantidade vendida. Então, na hora de ordenar, ele está ordenando tanto por cidade quanto por unidade vendida. Depois aqui eu tenho aqui a maior performance por cada vendedor. Eu tenho aqui a pior performance por cada vendedor e por cidade. E a gente tem aqui o final, tá? Primeiro, top performance. Quais foram as cidades e os vendedores que mais venderam. Então, eu tenho aqui Albany, Westgear, que foi o retail, né, o revendedor que vendeu mais. Então, essa foi a cidade com maior venda e com esse revendedor. Quando a gente olha para o pior, a gente tem aqui o revendedor da Coles, da Albany também, né, com uma quantidade menor aqui de vendas, tá? Então, na verdade, aqui é o pior revendedor daquela cidade, tá? Então, basicamente é isso. Priorizando primeiro a cidade, depois o revendedor. Por isso que aqui não está ordenado exatamente da mesma forma, tá? Porque esse aqui é o pior dessa Albany, esse aqui é o pior dessa Albuquerque, esse aqui é o pior de Atlanta e por aí vai. Mesma coisa aqui para o time de negócio que a gente leva o insight final, que é o Westgear, Albany e Coors em Albuquerque, são as melhores performances nas cidades, respectivamente, né? Então, aqui 47 mil unidades e aqui 43 mil unidades.
E as piores aqui são 10 e 8, tá? Também na mesma proporção ali que a gente falou. Vamos lá, terceiro tópico, está quase chegando já na metade da análise. A gente está falando agora da margem de lucro e entender o que mais impacta na venda, tá? Vamos fazer aqui uma correlação. Aqui envolve um pouquinho de conhecimento estatístico, então se você não entender, normal, porque isso aqui é algo para intermediário a quase avançado, tá? Então não é algo tão inicial. A correlação ela mostra o quanto tem quanto uma coisa influencia na outra. Então ele está criando uma variável aqui de correlação, ele está pegando aqui o valor do lucro, né? E está correlacionando com o total de vendas, para poder saber se quando eu tenho mais vendas, eu tenho mais lucro, quando eu tenho menos venda, eu tenho menos lucro. A correlação ela vai dizer basicamente isso através da estatística, tá? E quanto mais perto de 1, mais a correlação ela é forte. Quanto menos perto de 1, mais ela é fraca. Então, no caso aqui está 0,95, então ela está super forte a correlação. Aqui também a mesma correlação, só que ao invés de olhar o total de vendas, eu estou olhando para a quantidade vendidas. Então, isso aqui mostra que se eu tenho uma correlação forte de total de vendas e lucro, ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu tenho lucro, significa que eu estou vendendo itens bons. Imagina que se eu estivesse vendendo muito itens ruins com um desconto muito alto, eu poderia estar aumentando a minha quantidade de vendas e não necessariamente estar crescendo o meu total de lucro. Porque se eu estou vendendo itens com muita promoção e essa correlação está baixa, significa que eu estou fazendo a operação de forma errada. E é isso que o negócio precisa saber. Tá? Então, você pode criar essa métrica, acompanhar no dia a dia, para você entender se faz sentido para aquele momento a estratégia que está sendo aplicada para poder gerar aquelas vendas. Então, aqui como highlight, né? A gente tem aqui 0,95 de correlação entre o lucro gerado no total de vendas e 0,89, a correlação um pouco mais baixa. Mas mostra que tem uma alta correlação dos valores indicados, dizendo que as vendas estão muito boas, tá? E aqui também você pode fazer isso, por exemplo, por região e entender se tem uma região que está fazendo mais promoções, por exemplo, né? Então aqui acho que o tópico 4 justamente fala sobre isso. Eficiência no método de vendas, só que olhando para região, né? Mas aqui a gente está falando de método de venda online ou em loja. Então aqui foi criado um mapa que mostra um mapa de calor, na verdade, também, né? Que ele diz aqui como que ele faz isso, deixa isso pronto para que seja feito essa análise. Se a gente for na documentação técnica aqui, né, no arquivo em si, a gente vai ver exatamente esse tópico aqui, ó, no ponto 4, como que isso é feito, né? A gente tem aqui o total de vendas, a gente tem aqui o comando que vai gerar o mapa, tudo isso aqui, ó, é o que vai ser responsável por poder gerar o mapa. Então, se você rodar isso aqui no notebook, você consegue. Aqui não vai aparecer porque está no GitHub, mas se você rodar esse comando aqui, você consegue ver exatamente esse mapa do jeito que está aqui. E aqui ele deixou uma combozinha para você selecionar o produto. Então, você consegue ver, por exemplo, um produto, já dá um zoom aqui, né? Um produto por método, se for em loja, e você olhar aonde por região ele está mais forte ou mais fraco. Cara, isso aqui é bem legal. E aqui o final, ele mostra aquela tabelinha, que é essa tabelinha que está aqui embaixo, que vai mostrar o total de vendas, o método, o total de lucro, que está com um número um pouco zoado aqui, né? Porque perdeu a configuração, porque tem muitos caracteres, mas o Python consegue entender. E a margem de lucro também. Então você consegue ver, por exemplo, que Outlet tem 0,36 de margem, enquanto online tem 0,38, dentro da loja tem 0,35. Então tá até ok. E a interpretação da tabela também, né? Que são os valores aqui, né? 356 milhões, 247 milhões no online, a parte de lucro também gerada em cada uma delas, a parte de margem também gerada em cada uma delas. Qual foi o highlight gerado aqui nesse tópico especificamente? A gente tem aqui, em termos de total de vendas e lucro gerados, as lojas, né, físicas têm mais efetiva venda e lucro gerado, tá? Gerando o maior número de vendas. Basicamente é isso que a gente consegue ter como conclusão. Em termos de lucro gerado, o online ele é mais efetivo. Então a gente consegue ver aqui que a margem de lucro do online é 0,38%, né? Enquanto as outras são 36% e 35%. Então é basicamente isso que você consegue fazer.
E naquele mapinha ali a gente consegue ver por região, né? Então também é bem legal isso aí. Tá? Então, enfim, acho que esse aqui é a mensagem que precisava ser passada, né? O total de vendas onde é mais efetivo, e o lucro onde é mais efetivo. E aqui você consegue, e ele bota aqui um disclaimer, né? Quando você vai escolher qual método de vendas é mais efetivo, vai depender do que o negócio está priorizando. Então, o foco é maximizar o total de receita, mas também maximizar o total do lucro. Então, contudo, esse foco em eficiência ele vai depender do total de venda que vai ser gerado por região, né? Porque também não adianta a gente falar de um percentual alto de lucro numa região que a gente olha aqui que não tem tanta venda. Então, essas regiões mais escuras são onde a gente tem menos vendas. Então, aqui está mais baixo. A região amarela é onde a gente tem mais vendas. Então, mapa aqui dos Estados Unidos, você consegue ver a região que tem mais vendas. Então, você precisa olhar também a margem e as vendas por região, tá? Para poder conseguir dizer o que é mais efetivo ou não. Tópico 5 aqui, precificação, otimização, onde especificamente o range de preço ele é maior do que os outros, né? Então, para responder essa questão, ele fala aqui que foi baseado em diferentes ranges. Ele criou um range de preço ali. Definiu um range aqui de $10 até $130, categorizou os preços para poder criar um range, agregou esses dados, depois ordenou e finalizou a análise. Então, aqui a gente consegue fazer uma distribuição. Se você for depois olhar aqui no código, é bem simples. Você tem 5 linhas de código praticamente. E você consegue fazer isso. Você cria aqui os ranges, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 130. Depois ele usa o comando cut aqui para poder fazer um agrupamento, para poder criar esse range de preço, fazer uma junção disso. Depois ele faz o agrupamento e cria essa coluna chamada range de preço, tá? Ele faz basicamente dessa forma. Depois ele ordena e por fim a gente consegue ter essa distribuição. Nessa distribuição, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver, de 40 a 60 a gente tem tanto de venda, de 60 a 50, de 50 a 60 a gente tem tanto de venda, 70, e por aí vai. De 0 a 10 a gente tem tanto de venda. Isso aqui mostra como que está distribuído o nosso valor. Então, cara, super simples de executar e uma resposta valiosíssima para o negócio. Tá? Como highlight, ele traz aqui o total de vendas em preço de range de 40 a 60 é o maior de todos. Então, de 40 a 60 dólares a gente tem mais vendas. O total de vendas está concentrado nesse valor. Tá? Então, é importante falar disso aqui também. Isso indica que produtos dentro desse range são mais populares ou têm uma alta demanda. Então, isso também pode fazer com que o negócio tome uma atitude ali em cima disso. Tá? E quando a gente fala de preço baixo, a gente está falando abaixo de 20 dólares e acima de 90 dólares. Então, as piores vendas estão abaixo de 20 dólares e acima de 90 dólares. Você vê que aqui, ó, cara, 90 dólares, está no top 9 aqui. Depois aqui, ó, 20 dólares, 120, 110, tá muito descasado. Então, se a empresa fosse trabalhar só com acima de 20 dólares e abaixo de 90 dólares, é onde as coisas acontecem, é onde o negócio vende, é onde a maioria dos produtos estão sendo vendidos. Então, pode pensar numa estratégia de, por exemplo, cobrança de frete, pode pensar numa estratégia de promoção, de fazer tipo assim, quem compra tanto, compra mais tanto e ganha um desconto, alguma coisa assim, para poder fomentar as vendas desses outros tickets maiores. Porque o que dá para ver aqui é que a empresa tem uma dificuldade de vender produtos com mais de 90 dólares, né? Aliás, mais de 90 dólares, isso aí. Por fim, tópico 6 aqui, a gente está quase no finalzinho. Cara, esse aqui é valiosíssimo. Esse conteúdo aqui eu acho que está muito legal pelo sentido de que eu estou identificando muito do meu dia a dia nisso aqui. Muito, muito mesmo. Então, se você quer entender como funciona o dia a dia do profissional de dados, é basicamente isso aqui. Isso aqui é o que um analista de dados faz no dia a dia, tá? O que vai mudar vai ser a pergunta de negócio. Tópico 6 aqui, ó, determinando quais produtos são mais rentáveis, segmentando por localização. A gente já viu ali a rentabilidade por um método, né, que era online, que era lojas outlet e lojas físicas, agora a gente vai ver produtos por região. Então aqui, basicamente, a gente tem o total de vendas primeiro por produto e região. Se a gente for olhar lá na documentação técnica, né, no código, vai estar exatamente essa tabelinha aqui, ó, percentual de lucro, percentual de margem, total de venda, o lucro gerado absoluto, né, o produto e a cidade. Então, basicamente é isso. A popularidade dos produtos também, então você consegue
como você consegue ordenar, você consegue ver exatamente filtrando aqui também ordenando aqui por cidade, você consegue ver quais têm a maior margem. Então, consigo ver aqui, por exemplo, que Albany e o produto Women's Appears, a gente tem aqui 0,49 de margem. Então, aqui já está uma resposta de negócio. Aqui já está ordenado por margem, tá? Então, nessa cidade aqui, são os produtos que têm maior margem. Então, aqui ele já traz esse highlight aqui, né? Em Albany, Women's Appears e Men's Street Footwear. Desculpa, eu já me tá dando negócio em inglês aqui, já estava repetindo em inglês. Tem uma alta... É bem rentável, né? Uma alta rentabilidade, com margem na casa dos 49%, 66% e 46%, respectivamente. Nova York, o produto Men's Appears e Men's Athletic Footwear e Women's Athletic Footwear indica que são fortes vendas de produtos, né? Onde tem maior venda também. Então, se a gente for olhar para total de venda, a gente consegue olhar para essa Nova York, que é o que está aqui no primeiro highlight, né? Então, se a gente ver aqui, são duas análises diferentes. Uma aqui é para olhar para rentabilidade e outra aqui é para olhar para venda. Então, quando a gente fala aqui é Nova York e Omaha, Nova York, por produto aqui a gente consegue ver que é Nova York também liderando todos. Então, basicamente é isso que ele coloca ali, né? Que, cadê? Aqui, que Nova York, para esses três produtos são os mais fortes, e Omaha tem menores variações ali, menores valores de venda, tá? Então, basicamente é isso que a gente consegue ter de forma bem direta e objetiva. São 10 tópicos, a gente está no tópico 7, já quase chegando no finalzinho. Para você que chegou até aqui, parabéns que você já se desenvolveu bastante. Talvez se você assistir esse vídeo aqui mais uma vez, pegar o código certinho, você entender exatamente toda essa estrutura aqui, você já vai estar muito próximo do dia a dia do profissional de dados, tá? E a gente vai falar aqui agora do tópico 7, que ele fala de expansão de oportunidades, para poder trazer as melhores e piores performances baseadas nas localizações, mas aqui falando de lojas físicas, eu tô entendendo, tá? Porque se vai falar de expansão, a gente tá falando de loja física, uma vez que o e-commerce ele vende no mundo inteiro, né? Dependendo do e-commerce ou então no país inteiro. Aqui ele fala que o mais importante aqui é o endereço, então ele vai explicar. A gente vai olhar aqui na documentação, no arquivo, e a gente vê no arquivo técnico, ele faz um detalhamento muito grande aqui, mas basicamente o que a gente tem de endereço é a cidade, o revendedor, o total de vendas, as margens e tudo mais. A gente não tem um detalhamento do endereço ali, tá? Em tudo. Mas aí o que ele fala aqui, que ilustra, que ele consegue tirar de insights, então é mais uma análise daquilo que já está pronto, não é nada que você precisa desenvolver, tá? Mais uma análise daquilo que está pronto. Os dados eles precisam estar agregados para poder mostrar as performances por diferentes revendedores, né? A gente já está aqui. A gente tem entender quais são as chaves, as métricas chaves, né? Vamos dizer assim. Então a gente já tem aqui a total de vendas, o lucro bruto e a margem. Agrupar as cidades dos revendedores para poder ter uma visão clara de quais lojas estão performando em quais localizações, tá? No caso aqui, a gente está falando de loja, mas não é loja, né? A gente está falando de revendedor. É porque o revendedor aqui é como se fosse uma loja física, né? Acho que estou entendendo isso. Tá? E aí, como um highlight, a gente tem melhores performance. Em Albany, a West Gear, ela tem uma ótima performance, aproximadamente 20 milhões, e margem de lucro ali na casa de 38,9. Significa que é maior do que a Kohl's, que é na mesma cidade, e tem um total de venda de 3,7 milhões e a margem de 37. Cara, então olha só isso aqui. Ele diz o seguinte, cara, na mesma região, em Albany, eu tenho uma loja que tá vendendo 20 milhões e você, com essa outra loja na mesma região, está vendendo 3,7 milhões. Aqui está a oportunidade de expansão. Cara, será que tem outras lojas dessa Kohl's que não deveriam estar vendendo produto que da Adidas que não está? Como é que isso está sendo feito na loja? Está sendo apresentado para os clientes, os produtos? É isso que o time de negócio vai pegar com essa informação e vai tomar uma ação em cima. Por isso que o time de dados ele tem um valor muito grande, porque ele é capaz de gerar milhões com uma análise, com uma ação, com um direcionamento. O que precisa ser feito é trabalhar no convencimento, apresentar os dados e justificar. E aqui está super justificado. Eu tenho uma loja que vende 20 milhões, vocês estão vendendo com essa outra loja 3,7 milhões. Cara, a oportunidade está aqui, é só fazer acontecer. Depois ele fala aqui da margem de lucro.
né, que ele falou que tem uma margem de lucro aqui por várias cidades, que a West Gear em São Luís tem uma margem de 40%, enquanto a Amazon tem uma margem de 30%. Será que a Amazon está vendendo só produtos promocionais? Por que a gente não consegue? Como é que a gente consegue aumentar essa margem da Amazon? Aqui também fica a provocação para poder sair um plano de ação ali do time do negócio e cobrar ali o parceiro que está fazendo aquela venda. E por fim, ele traz aqui vendas versus margem de lucro, que não há uma correlação direta com o total de vendas e o total de margem de lucro, embora a gente tenha visto uma correlação do volume volume bruto de lucro, né? Então, quanto mais eu vendo, mais volume de bruto eu gero, mas não necessariamente mais percentual, tá? Então, basicamente é isso que ele fala aqui. Mas ele consegue fazer algumas comparações ali, por exemplo, de dois parceiros ali que estão com a margem bem parecida, tá? Então, basicamente é isso que você precisa passar ali como resposta. Já tem duas ações que podem gerar milhões para a companhia aí só com essa análise, tá? Ponto 8. Time Series, evolução das vendas, para poder a gente olhar ao longo do tempo se o clima, o tempo, ele foi responsável por poder influenciar ali as vendas ou não, tá? Então vamos lá. Análise das vendas ao redor do tempo, período, né? Fornecendo dados, oferecendo ali alguns insights. E aí ele fala aqui inicialmente, tá? Vamos aqui descer um pouquinho aqui na Time Series. Aqui a gente tem um gráfico também gerado dentro do Python. Depois ele vai falar aqui um pouco dos meses e tudo mais, onde a gente tem variação do tempo. E aqui a gente tem um resultado, tá? Inicialmente, vamos direto aqui para o highlight. A gente tem uma evolução aqui de janeiro de 2020 até 2022. Sendo que 2021 ali, janeiro cresceu, então provavelmente por conta da pandemia aqui, né? Pegou um pedaço da pandemia e tudo mais. Mas a gente tem meses com mais vendas e meses com menos vendas. A gente sabe que tem meses que é mais quente, meses que tem mais frio, né? Então isso pode influenciar ou não nas vendas. Então, aqui as vendas elas mostram a sazonalidade e que diz que não tem uma consistência aí na tendência de venda. Então a gente vai ver aqui agora os highlights finais. Aqui ele fala que, olhando para uma visão de longo prazo, a gente não consegue entender um comportamento muito claro, mas a gente consegue ver picos de vendas em abril, que pode estar associado a feriados e períodos promocionais, tá? Na verdade, foi abril, exatamente. Dezembro e abril são os dois picos, né? Dezembro e abril. É exatamente isso que ele colocou aqui. Embora também tenha tido em julho também, mas ele considerou aqui dezembro e abril e aí não conseguiu trazer uma conclusão. Aqui você poderia fazer algumas outras coisas. Falar de clima especificamente, que eu tinha mencionado, que eu achei que fosse isso que ele fosse trazer. Dá para você trazer o histórico da previsão de tempo e ver se quando a temperatura subiu ou baixou, a gente influenciou ou não, ou teve correlação ou não com as vendas ali e quanto que foi essa correlação, tá? É uma coisa que eu já fiz no meu dia a dia. Quarto tópico aqui, um forecast de vendas para poder entender como que vai ser a venda futura. Aqui já é bem avançado, porque está trazendo análise preditiva e conhecimento de ciência de dados. Então precisa saber quais são os modelos e tudo mais. Não se apeguem tanto a isso, só vocês entenderem a possibilidade, tá? Usando o modelo para poder fazer esse forecast, esse método oferece mais do que futuras projeções e também consegue dar um guia ali para o negócio. Como highlight aqui, ele mostra que o gráfico ele pegou ali de janeiro de 2020 até março de 2023, 7 milhões. Basicamente, são os dados que estão aqui no próprio algoritmo. Para poder rodar esse forecast aqui vai estar o detalhamento. Não vou passar muito no detalhe, porque eu acho que isso aqui é bem avançado até para vocês conseguirem entender isso em um vídeo. Mas, basicamente, a gente consegue traçar aqui quanto de venda que vai ter de acordo com o comportamento histórico, tá? E, por fim, o gráfico no Tableau, né, que é a visualização de dados no Tableau, que mostra tudo isso que a gente falou, só que de forma com que a pessoa consiga acompanhar. Então, uma vez que você já validou aquela análise, já entendeu as métricas que fazem sentido acompanhar, o time de negócio já pegou, vale a pena entender se faz sentido acompanhar aquilo ali ou não. Você vai pegar aquilo ali, tomar ação e ponto. E aqui tem tudo aquilo que eu trouxe no início do vídeo. Total de vendas por produto, total de vendas por cidade, total de vendas, a percentual de margem, total de vendas geral, produtos que mais foram vendidos, produtos que mais geraram lucro, tá? Então, basicamente, é isso. Então, cara, que tem uma conclusão, todo esse projeto, ele tá disponível no GitHub,
tá? Tá disponível aqui no GitHub. Se vocês voltarem aqui, eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem pegar lá, copiar esse código, tentar executar aí também, baixar aqui o arquivinho Excel. Aqui está o arquivo do Tableau também com a visualização de dados. Você pode instalar o Tableau na sua máquina, depois abrir esse arquivo que você vai ver exatamente isso aqui funcionando na prática. E eu espero que, de alguma forma, isso aqui tenha te ajudado, tenha te orientado um pouco para você entender como é que funciona o dia a dia do profissional. Se você gostou desse projeto, deixa o like aqui, comenta se você se amarrou nesse projeto, por favor, para poder entender que faz sentido eu criar mais projetos como esse, tá bom? Tem alguns vídeos aqui no canal de projetos que eu executei mesmo, outros que eu fiz review também e react. Depois, se você quiser, vai estar como sugestão aqui no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!